Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Lucilene Farias e hoje nós vamos trabalhar o conceito de cinética química. Vocês já ouviram falar sobre cinética? Cinética, ela trabalha o conceito de velocidade das reações químicas. E a gente não percebe, mas nós utilizamos desses meios o tempo todo. O tempo todo, nós tentamos manipular e intervir na velocidade das reações. Você acha que você não faz isso aí na sua casa? Então vamos a algumas curiosidades e questionamentos em torno desse conteúdo. O que você faz? O que você acha que você faz para diminuir a velocidade das reações? Como você percebe essa aplicação no seu dia a dia? Por exemplo, quando você conserva os seus alimentos, o que você faz para conservar por mais tempo esses alimentos? Na nossa casa, nós utilizamos o que nós chamamos de geladeira, certo? Uma vez que a temperatura elevada, né, a temperatura alta, ela é um dos fatores que aumenta a velocidade da reação, fazendo com que o alimento ele apodreça mais rápido, né? O que nós fazemos? Nós colocamos na geladeira. Ao colocar na geladeira, há uma diminuição da temperatura e, consequentemente, diminuição na velocidade de reação de decomposição desses materiais. Bem, hoje nós temos geladeiras, nós temos freezers, né, os frigoríficos como um todo, mas como é que a gente fazia antigamente para conservar os alimentos? Tínhamos um processo chamado de salga, que foi um dos processos para conservar os alimentos, certo? Nomeadamente, né, a gente sabe que quando as pessoas não tinham que transportar peixes e carne, então esses alimentos eles se decompõem com facilidade. Hoje em dia nós temos aqueles carros frigoríficos, né, que levam peças até inteiras para os supermercados e açougues, e aí a gente sabe que tem como controlar a velocidade da reação de decomposição desses alimentos. Antigamente não tinha isso. Então nós fazíamos o quê? A gente salgava as carnes. A gente tem aí que existe ainda, né? Sabe que o processo de alguns peixes, né? Que só colocar bastante sal, a sal em si, desidratar, e aí ele consegue se conservar por mais tempo. Aqui no Nordeste, a gente trabalha justamente muito com a carne, que lá no Sul chama carne seca, a gente chama carne de charque, carne de sol. São alguns exemplos de carnes que são submetidas à salga, né? São levadas ao sal e elas têm esse tempo, dura mais tempo na nossa, para a gente poder se alimentar com elas, ok? Ela dura por mais tempo. Uma curiosidade interessante. Alguma vez você já pensou o que são linguiças defumadas? Aquela tipo calabresa defumada e tal. Você já pensou? Por que esse processo? Bem, a linguiça defumada, ela passa por um processo realmente, né? Ela vai ficar ali sobre a questão da fumaça. E nessa substância, nessa fumaça é liberada uma substância chamada de formaldeído. Certo? Ela é liberada justamente no fumo, na fumaça que vai sendo liberada ali. Mata muitas bactérias que iriam degradar rapidamente o alimento. Então, o processo de defumação, ele é um processo pelo qual a linguiça é exposta ao formaldeído e isso vai diminuir a velocidade da reação. Já pensou por que as garrafas de vinho são fechadas com rolha e lacre? Já pensou? Bem, o lacre nas rolhas das garrafas de vinho isola o vinho do contato com o ar, que iria oxidar mais rapidamente. Então, a gente vai utilizando de meios, de artifícios, de situações para poder manipular essa velocidade. Então, o armazenamento é o que faz a diferença. Se eu tenho um composto, uma substância que ela vai se degradar com alta temperatura, eu coloco na geladeira. Se eu tenho um composto
que muito na presença da água, da umidade e tal, como é o exemplo da carne, né? Que a gente coloca o sal, vai desidratando a carne. E essas bactérias iriam degradar aquele alimento, então eu coloco sal, faço esse processo e aí ela dura por mais tempo. Em algumas bebidas, como por exemplo o vinho, a gente lacra, coloca rolha e hermeticamente é bem lacrado para que não entre em contato com o oxigênio, com o ar, porque ela oxidaria e viraria vinagre. Então pode ver, se você deixar um vinho aberto, algo desse tipo, com pouco tempo, ele já não serve mais, não tem o mesmo sabor, ele se degrada rapidamente. Ok? Outra curiosidade é se você já reparou nas embalagens de café. Elas vêm assim, ó. Muitas vezes elas são embaladas no vácuo. Que é isso, é retirado todo o ar, todo o oxigênio que faria com que ocorresse a sua degradação de forma mais rápida. Então, essa forma de embalar, certo? De embalar o café, embalagens hermeticamente fechadas e a vácuo, garante com que ele dure por mais tempo. Muitas vezes a gente só pensa que são conservantes, né? Substâncias químicas que ela é colocada para diminuir a questão de degradação dessa substância, mas muitas vezes não. É simplesmente a forma da embalagem, como é armazenado. Você já reparou que abrir, né? Tá falando aqui de salsicha, mas tem umas latinhas enlatadas em geral, que quando a gente tira, tipo azeitonas, que vem naqueles copinhos, que a gente tira um lacrezinho vermelho, que dá aquele estalidozinho. Já percebeu? Por que isso? Justamente para organizar, para fazer com que ele não degrade com facilidade a forma como ele é embalado. Então, antes da lata ser bem fechada, o alimento é aquecido para retirar todo o ar, porque quando a gente aquece, o ar se expande e sai. Então, a gente aquece para retirar o ar, que iria favorecer a sua oxidação, ou seja, a sua degradação, e aí fecha hermeticamente. Fecha na pressão mesmo ali, para não entrar mais ar. Ao fazer isso, faz com que ele dure por mais tempo, certo? E também são adicionados alguns antioxidantes, tipo vinagre e alguns ácidos que são utilizados como antioxidantes. Isso faz com que dure por mais tempo. Então, esses são os artifícios que nós utilizamos na indústria, no dia a dia, para que a gente consiga diminuir a velocidade da reação dos nossos, e aí, consequentemente, fazer com que os nossos alimentos durem por mais tempo. Você já pensou por que os vinhos são guardados em cavernas? Bem, geralmente porque eles iriam se degradar rapidamente sob efeito da luz. A luz também tem esse efeito, tá, pessoal? E também a temperatura. Então, colocar em cavernas vai fazer com que a temperatura seja mais baixa e o ambiente mais escuro. E isso faz com que aumente, no caso, diminua a velocidade de reação de degradação desses vinhos. E pode, né? O vinho pode ficar aí, ó, envelhecendo, envelhecendo. Diz que ele fica mais apurado e mais gostoso, se armazenado de forma correta. Já ouviu falar que quando você faz um suco de laranja, você tem que beber de imediato? Já falava assim, se não beber logo, a vitamina C não vai ter mais. Justamente isso, né, pessoal? Então, quando a gente faz um suco de laranja, né, principalmente nessa época de pandemia, que a gente tem que estar mantendo a nossa imunidade, ó, em dia, tomar um suco de laranja, todos os dias tomar laranja, chupar laranja, é importantíssimo, porque ela é fonte de vitamina C. Porém, assim que você faz, você tem que tomar. Porque a ação da luz e do ar faz com que a vitamina C ela oxide. E depois que ela está oxidada, ela se transforma da substância, então ela já não tem mais nenhum efeito de suplemento alimentar vitamínico, certo? Então, o ideal é você fazer e tomar logo, porque a vitamina C, depois que ela é retirada ali, né, no suco em si, extraída da laranja, ela rapidamente oxida na presença do ar. Então, vale a dica. Toma, porque aí você está tomando sim vitamina C. Ok? Por
que a manteiga não deve ser deixada ao ar, porque ela também sofre uma oxidação, certo? O oxigênio, ele provoca a degradação das gorduras e faz com que ela fique rançosa. Já se você armazena na geladeira, o frio e antioxidantes como vitamina C e E ajudam a retardar essas reações. E aí você mantém a manteiga em condições corretas e tudo interferindo para que não ocorra a degradação do alimento. Percebe o quanto a gente trabalha manipulando essas reações? No nosso dia a dia, nós utilizamos muitos conceitos de cinética química para poder diminuir essas velocidades. Por que você não deve cortar, picar a carne antes de guardar na geladeira? Então, não é tão interessante. Por quê? Porque quando você corta a carne, ela vai deteriorar-se mais rapidamente, mesmo que esteja dentro da geladeira. A velocidade da reação aumenta quando há esse estado de divisão. Então, quando a gente corta muito assim, por exemplo, carne moída, o que vai ocorrer? A gente vai aumentar a superfície de contato entre a carne e o ambiente, fazendo, né, o ar em si e as bactérias que podem provocar essa decomposição, a gente vai aumentar essa superfície de contato entre um e outro. Então, não é legal. Tanto que a gente sabe que você chega num açougue e tem muita carne moída lá e já está ficando mais escura, não compra aquela carne, ela já está deteriorando, certo? Já está se decompondo. Então, é muito mais interessante você comprar um pedaço, né? Pedir uma peça e ele moer na hora para você. Você está tendo ali uma carne e comer logo, né? Fazer logo, preparar logo. Por quê? Você vai perder mais rapidamente essa carne, ok? Então, não é interessante a gente cortar muito, mesmo guardando na geladeira, porque isso vai aumentar a velocidade da reação. Quando você tem que acender uma fogueira, por que não usa os troncos maiores ao invés dos menores, dos maiores ao invés dos menores? Por que a gente não usa? Geralmente a gente usa os gravetos, né? As troncos menores, começa por ali para poder eles ir para os troncos mais grossos. Por que isso? Justamente por essa superfície de contato, tá, pessoal? Numa fogueira, os troncos mais grossos demoram mais tempo para acender. Quanto mais pequenos forem os troncos, mais depressa eles pegam fogo. É por isso que a gente começa pelos gravetinhos. O que é isso? A superfície de contato é a quantidade de matéria envolvida no processo. Ok? Por que será que para fazer compota é necessário tanto açúcar? O que é compota, professora? Compota são os doces, aquelas caldas dos doces, né? Então, por exemplo, compota de laranja, de banana. Então, o açúcar, olha que interessante, pessoal. O açúcar, ele atua como conservante em compotas e xaropes. Então, quando a gente está colocando ali o açúcar, muitas vezes não tem conservante, como é que eu poderia dizer, industrializado. Se você usar o açúcar, né, como é feito os doces de mamão, doce de banana, a gente chama compota, mas também só com doce, essa calda, esse açúcar vai fazer com que ele se conserve por mais tempo, diminuindo a velocidade de decomposição. Por que que picles tem um sabor tão forte? Picles são esses legumes, né, que a gente encontra por aí vendendo dentro de potes, porque ele tem sabor tão forte. Ele tem um sabor forte porque são postos em vinagre. Certo, pessoal? O conservante do picles é vinagre. O vinagre mata ou até inibe o crescimento de bactérias que iam degradar o alimento. Então, a gente usa dessa propriedade química do vinagre para conservar os alimentos. Eu não sei se você já fez na sua casa, mas quando a gente faz aquelas saladas tipo de vinagrete, né, que a gente coloca tomate, cebola, pimentão, tal, a gente coloca ali aquelas verduras, então a gente mergulha elas no vinagre, ó, dura muito tempo. Por quê? Porque o vinagre tem essa propriedade
maravilhosa de inibir o crescimento de bactérias que iriam degradar esse alimento. Bem, pessoal, por hoje a gente encerra esse momento. Depois eu venho trabalhando com vocês os conceitos físico-químicos em torno dessa matéria, onde nós vamos trabalhar a velocidade das reações. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Bons estudos!